Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as capitanias hereditárias. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias, eu vou falar sobre o achamento do Brasil. Normalmente, a gente usa um termo descobrimento. Mas falar descobrimento em 1500 eu acho um pouco inadequado. Por quê? Já existiam pessoas vivendo no Brasil, não é? Então, o termo descobrimento não é o mais adequado no meu ponto de vista e de alguns historiadores. Então, nós falamos o achamento do Brasil, né? Ou a invasão do Brasil e da América. Por quê? Já viviam pessoas aqui que tinham suas vidas e, de repente, vieram outros grupos humanos, invadiram seu território e tentaram conquistá-los e fizeram assim. Mas a história do Brasil começa em 22 de abril de 1500, com Pedro Álvares Cabral e a sua embarcação, sabido que eles já tinham contato com os europeus, tá? Então, para os portugueses não era novidade que existiam terras na América, porque Cristóvão Colombo já tinha encontrado, já tinha sido escrito o Tratado de Tordesilhas, então não era novidade para os portugueses. Então, em 1500, em abril de 1500, 22 de abril, Pedro Álvares Cabral encontra, né, a Terra à Vista, que foi lá em Ilhéus. Ilhéus? Não, gente, meu Deus do céu, Porto Seguro, é doida. Tudo, mas enfim, estou pensando na praia, estou pensando, né, no verão na Bahia, e aí é confundir. Mas enfim, Pedro Álvares Cabral vai chegar em Porto Seguro e vai encontrar as pessoas que viviam lá, que estavam numa boa, e de repente chega uma embarcação com um monte de gente, com roupa esquisita, tudo esquisito, e de repente esse povo invade sua terra e começa a te obrigar a trabalhar, tá? Então, é meio complicado, né? Vocês imaginem, vocês estão na casa de vocês, com a vida de vocês, de repente entra uma turma do nada, com uma língua estranha, com um jeito estranho, tentando conquistar a sua casa, né? A princípio, né, houve um pouco de estranheza e tudo mais, mas com o passar do tempo, as relações foram se tornando exploratórias. Por quê? Os portugueses começaram a explorar a mão de obra indígena, forçar os índios a trabalharem para eles, como escravos. Então, houve muita resistência por parte dos indígenas que lutaram contra essa opressão dos portugueses e a tentativa dos portugueses tentarem os escravizar. Muitos morreram por conta disso, desses embates, morreram por conta das doenças que os portugueses trouxeram da Europa, e os indígenas não tinham anticorpos contra essas doenças, e quando a gente não tem anticorpos contra uma doença nova, às vezes a gente acaba morrendo, que foi o caso dos indígenas. E então, e isso foi durante os primeiros anos do século XVI, 1501, 1502 e por aí vai, foram anos de muitos conflitos. Claro que na historiografia, né, nos livros, etc., fala que os índios foram cordiais, que os índios eram preguiçosos, que por isso que não serviram como mão de obra e tal. Mas os indígenas que acabaram sendo escravizados, eles prestaram serviços, né, para os portugueses na extração do pau-brasil. Mas isso era uma coisa meio isolada, assim, não teve muito interesse dos portugueses, né, de conhecer o território, de explorar e tudo mais. Por quê? Eles perceberam que não tinham metais preciosos naquela região ali. Então, o Brasil ficou meio sem interesse para eles. Eles, durante os 30 primeiros anos do século XVI,
os portugueses se dedicaram ao comércio e à exploração do pau-brasil, mas não com aquela vontade como os espanhóis tiveram lá na América Espanhola, né? Então, o Brasil ficou assim, é, só algumas regiões do litoral brasileiro ficou é, com pequenos entrepostos comerciais. O entreposto comercial é um lugar onde os navios vêm, param, é um porto, mas onde fazem algumas trocas, onde os navios se abastecem de mantimentos, pegam mercadorias, deixam mercadorias e vão. E aí, vocês imaginam, os portugueses não estavam muito interessados porque eles tinham os comércios nas Índias, né, na China, na África, e o Brasil não tinha ouro ali no litoral. Ainda bem, né? Então, o Brasil ficou meio desinteressante para eles. É meio assim: ah, é nosso, eu invadi, é meu, mas não tem ouro. Então vamos ganhar dinheiro com as especiarias. Só que existiam outras pessoas na parada, outras nações na parada, como os franceses, os holandeses, os ingleses, que pensaram, principalmente os franceses, os portugueses não querem, então nós vamos começar a tomar conta desse território que eles localizaram. Aí, a partir da década de 1530, a coroa portuguesa começou a pensar: se nós não tomarmos conta como se deve, nós vamos perder o território brasileiro. Então, vamos tomar conta, vamos colonizar essa terra e vamos ver o que vai dar aí. Porém, tinha um problema muito sério, que o governo português não tinha dinheiro para investir na colonização, na infraestrutura, criar casas, portos, é, investir no que fosse necessário para ganhar dinheiro. Então eles tiveram uma ideia. O Dom João III teve uma ideia. Que foi: se eu oferecesse essas terras para pessoas da minha confiança, né? Meus servos, os meus súditos, né? Porque nós não estamos mais falando sobre a Idade Média, mas as relações entre os reis e os súditos ainda tinham aquelas relações da vassalagem, do sucerano, do vassalo, eu concedo uma terra para você e você jura fidelidade a mim, isso ainda existia. Não naqueles moldes que nós estudamos referente à Idade Média, sobre os feudos, mas era parecido ainda alguma coisa. Então, o rei de Portugal pensou: tem muita gente aqui e eu preciso ocupar o Brasil. Só que eu não tenho dinheiro para fazer infraestrutura. Então, vou criar um plano mirabolante para ocupar o Brasil, resolver o problema aqui de superlotação, que tem muita gente em Portugal, e ao mesmo tempo vou ter lucro. E vou proteger o território da invasão de outros povos europeus. Sabe o que eu acho engraçado, turma? É que assim, o território nem era deles, e eles tomam de conta e falam: ninguém entra, é meu, né? Engraçado isso. Mas vamos lá. Agora, vamos ler um texto que fala sobre esse mirabolante de Dom João III, tá? Vamos lá. Esse
Então, tudo que eles tiverem de riquezas, de recursos, esses nobres iam investir nesse território. Então, e com a promessa de enriquecer cada dia mais. Então, Dom João III dividiu a parte que cabia às terras portuguesas, né, ali naquele Tratado de Tordesilhas, que dividiu tantas léguas a oeste fica para os espanhóis, tantas léguas a leste ficam para os portugueses. Então, a parte do território brasileiro que cabia a Portugal foi dividida em 14 capitanias. Então, ele pegou, né, os meridianos, a linha meridiana que tratava do Tratado de Tordesilhas e dividiu em faixas paralelas, né, e dividiu em 15 capitanias, que ele distribuiu para os nobres portugueses, né. Então, os nobres ficaram felizes, muito felizes. Por quê? Como eu disse, eles não eram tão ricos. E eles se sentiram muito especiais, porque o Dom João III, o rei de Portugal, lembrou de mim. Olha que luxo, hein? Vou para o Brasil, vou enriquecer. Só que, mesmo que fosse, né, eles tivessem dinheiro e infraestrutura, como é que eles iam tocar uma capitania inteira, né? Então, ele, além de eles iam ser os administradores. E aí eles fizeram o seguinte, fizeram uma terceirização do processo. Eles chegaram lá, né, chegaram nas guias e convidaram outras pessoas para trabalhar nas capitanias. Tá? Então, a capitania foi um sistema criado por Dom João para dividir as terras brasileiras por 15 capitães hereditários, e esses capitães hereditários criaram outro sistema, que era o sistema de sesmaria. Tá? O sistema de sesmaria faria com que esses indivíduos que viriam para o Brasil, eles iam produzir nas terras brasileiras, tá certo? E aí começar a fazer o processo de enriquecimento e começar a dar lucro para Portugal, tá? A capitania hereditária, ela se chama capitania hereditária porque seria o seguinte, a ideia era, então, eu recebi uma capitania do rei e ficaria comigo dentro da administração, eu ficaria responsável pela administração até eu morrer. Quando eu morresse, o meu filho, o meu sucessor da mesma família, daria prosseguimento a esse processo, tá? Então, eles eram chamados de capitães donatários, esses que recebiam a doação da terra, né? E aí, eles tinham a responsabilidade de administrar o local, fazer com que o local prosperasse e cuidar para que as riquezas que fossem produzidas no local fossem enviadas para o rei, tá certo? E aí eles criaram fortificações, fizeram as divisões lá da terra, criaram os lugares de administração, eles tinham também como tarefa proteger, né, a região que eles estavam contra as invasões de outros países, enfim, tá? E aí, como eu disse, os capitães donatários, eles convidaram outras pessoas para trabalhar nessas terras. Então, eles dividiram, cada qual dividiu a sua capitania para outras pessoas. E essas divisões que eles criaram chamavam-se sesmarias, tá bom? E aí, quem que estava vindo para o Brasil interessado em trabalhar nessas terras eram pessoas que já trabalhavam, né, lá em Portugal, mas por conta da peste negra, dos efeitos dessa doença, tiveram muitas dificuldades de continuar se desenvolvendo. Então, eles vieram para o Brasil com aquele intuito de ter uma vida melhor, de conseguir prosperar, e
né, o sonho de ter a sua própria terra. Então, muita gente veio para o Brasil nesse processo com aquele sonho de ter a sua própria terra, de prosperar, de enriquecer, tá certo? E o que seria produzido no Brasil, na questão de alimentos, abasteceria Portugal também, tá certo? Porém, para receber uma sesmaria, tinha alguns critérios, não podia ser qualquer pessoa, não. Primeira coisa, ser cristão. Se fosse cristão, recebia sesmaria, tá? E tinha isso era, se você não fosse cristão, você não recebia a terra, tá? Essa era a condição primária. E depois a pessoa que recebesse a sesmaria, ela se comprometia em tornar a terra produtiva em 5 anos, tá? Então, não interessasse o que ele ia fazer. A pessoa tinha que dar lucro, a terra tinha, as suas atividades tinham que dar lucro para a coroa portuguesa em 5 anos, tá bom? E pagar impostos, tá certo? Então era assim, era uma espécie, hoje em dia a gente chama de meeiro, né? A pessoa, ela entra numa terra que não é dela, ela pode morar lá, ela produz o que ela produzir, parte é dela, ela tem que dar uma parte da produção e pagar impostos, né? Então hoje ainda tem essas, esses empréstimos aí de terra, tá? O Brasil é um país muito extenso, né? Então, e longe de Portugal, né? Então vocês imaginam assim, o camarada, eu vou falar o nome das capitanias aqui, né? O Maranhão recebeu o lote 1 do Maranhão e João de Barros. O lote 2 foi, quem recebeu foi o Fernando Álvares de Andrade, o Ceará foi Antônio Cardoso de Barros, o Rio Grande, Aires da Cunha e João de Barros, opa, eles receberam 2, hein? Olha. Itamaracá, Pero Lopes de Souza, Pernambuco, Duarte Coelho, Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, aí tá vendo porque eu falei Ilhéus? Jorge de Figueira Correia, Porto Seguro, Pedro do Campo Tourinho, Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, Santo Tomé, Pero de Góes da Silveira, São Vicente, aqui no nosso estado, tá? São Vicente é a cidade que vocês conhecem, se não pessoalmente, mas de nome. Martim Afonso de Souza, que é nome de praias aqui, né, no litoral brasileiro do São Paulo, Santo Amaro, Pero Lopes de Souza e Santana, Pero Lopes de Souza, tá? Então esses foram os capitães, os donatários, né, capitães donatários que receberam isso. Porém, nós tivemos algumas situações que fizeram com que as capitanias não dessem certo, né? Elas, por conta do seu processo de administração, por conta da distância e tudo mais, e da forma, né, que por ser descentralizada, não ser algo, todos os capitães donatários pensarem da mesma forma, elas acabaram fracassando, tá? E apenas 2 deram certo, que foram as capitanias de São Vicente, aqui no estado de São Paulo, que deu origem à cidade de São Vicente, e a capitania de Pernambuco, que vai dar origem posteriormente ao estado de Pernambuco. Essas foram as 2 capitanias que prosperaram, que deram certo, que as suas instalações formaram hoje, né, cidades, estados, e elas deram super certo. Porém, diante do fracasso, o rei de Portugal trocou o sistema. Então, não vai ser mais capitanias hereditárias, tá? Não vai ter mais. E nós vamos ter o quê? Governo geral, tá? Então, vai ter um governo geral e quem ficou incumbido de criar esse governo geral foi Tomé de Souza, né, que foi um dos donatários. E aí, só que aí a capital desse governo geral era em Salvador, Bahia, tá? Que durante algum tempo da nossa história foi a capital do Brasil, Salvador, tá bom? E ele fundou a capital Salvador em 1549, tá? Por que fracassou?
tá? Vamos pensar. Primeiro, as capitanias fracassaram por conta do isolamento, né? Era difícil, cara, lá de Pernambuco era longe, né? Então eles não tinham os donatários, eles não conseguiam conversar um com o outro para tentar criar um plano único de crescimento aí, tá? Falta de investimento e recurso, porque isso é muito complicado. Quem é de vocês aí que vai abrir o bolso, vai para uma terra que eles não conhecem, uma aventura, e vai começar a colocar dinheiro ali do bolso para construir forte, engenho, enfim, fazer todas as obras de infraestrutura necessárias para abrigar uma colônia. Difícil isso, né? E aí contratam, passam, dividem a capitania para pessoas que também estão sem dinheiro, é difícil, né? Dar certo, mas enfim. E o governo português investiu nadinha, tá bom? Então, o isolamento entre as capitanias, a falta de contato entre as pessoas, né, entre os capitães, a falta de comunicação com a coroa, a falta de comunicação, não, a demora, né, o camarada, pense vocês, o camarada está aqui em São Vicente, mandar uma mensagem lá para Portugal de navio, caravela, imagina o tempo que isso ia demorar. Então, né, esse também foi um fator que dificultou a falta de investimento e recurso, a inexperiência administrativa. Isso é muito importante. Então, imagina eu, Luciana, formosa, nobre, portuguesa, recebo uma capitania, né? O rei Dom João falou: vai lá, Luciana, vai para o Brasil, fica com a capitania de São Vicente. Lá venho eu. Não sei para onde vai a cor da chita. Como é que eu vou administrar uma coisa se eu só sei dar aula? Né? Ou se em Portugal eu não fazia nada como nobre, como é que eu vou administrar uma coisa que eu não sei? Então tudo isso é complicado. A falta de experiência e às vezes, né, ela vai impactar muito nisso. Né? Infelizmente, determinadas ocupações requerem um pouco de experiência, tá bom? E aí, outra coisa que também foi importante para que as capitanias fracassassem foi os ataques indígenas. Pois os índios de tudo que o pessoal fala que o índio era pacífico, medo, não, os índios resistiram e lutaram contra os portugueses e contra tudo que os portugueses queriam fazer, porque na verdade a terra era deles. Eles estavam aqui primeiro e foram, né, atacados, foram usurpados, foram violentamente aprisionados, né? Então o tanto que eles puderam, eles lutaram. E uma forma de prejudicar os que estão atacando é atacar, tocar fogo, destruir tudo aquilo que os portugueses estavam construindo. Tá? Era um cartógrafo. O cartógrafo é um indivíduo que tem como ofício a produção de mapas, tá? Então, aqui, ó, as 15 capitanias, capitania de São Vicente, tá? Bem bonito esse mapa, né? Eu acho super bonito. Aqui a Rosa dos Ventos, né? Os pontos cardeais, os pontos colaterais, tá? E esse é o mapa do Brasil. Então, as capitanias, né? Aqui 1534, 1536, esse mapa é mais. Vocês conseguem visualizar melhor, né? O espaço, então olha que interessante. Bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Aqui, São Vicente I, São Vicente II, Santana, Santo Amaro, né? E olha aqui, Porto Seguro na região de Minas Gerais, né? Que hoje seria o estado de Minas Gerais. Então, olha como era o território brasileiro, né? Em meados do século XVI. Então, nós tínhamos
Essa linha aqui é a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que fazia a divisão entre os estados, entre o território que pertencia à coroa portuguesa e o território que pertencia à coroa espanhola, tá bom? E isso foi tendo várias modificações, ainda bem, né? Então, pessoal, sobre capitanias hereditárias é basicamente isso. As capitanias foram um sistema que o Dom João III ele criou para que o Brasil fosse habitado e administrado por nobres portugueses e para que a coroa portuguesa não fizesse investimentos. Então, ele passou, seria uma espécie de terceirização hoje, né? Então, ele passou a responsabilidade da coroa portuguesa em fazer investimentos para terceiros, nobres da baixa nobreza, tá certo? E esses nobres passaram, criaram um outro sistema chamado Sesmaria, para que indivíduos portugueses viessem para o Brasil, cultivassem as terras e fizessem com que as terras tivessem lucros, para que eles também não tivessem muitos investimentos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até o